Salve, salve, boa noite. Para você que está assistindo esse conteúdo ao vivo, para você que está assistindo esse conteúdo gravado. Se você não me conhece, meu nome é Eduardo Lira, eu coordeno os trabalhos aqui na BSB Microgreen. E hoje eu quero falar um pouco sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável e o que os microverdes, né, tem a ver com isso. Como que eu cheguei aqui nesse trabalho com os microverdes, então contar um pouco da minha história também, e para a gente contextualizar, né, os microverdes, a agricultura vertical, a agricultura sustentável, dentro do contexto da sustentabilidade, que eu acredito que é um grande diferencial desses produtos, um grande diferencial desse modelo de produção, e que também, né, pode incorporar aí para quem está pensando em criar sua empresa, para quem está pensando em vender microverdes, pode estar incorporando, né, todos esses aspectos de sustentabilidade no produto, né, no produto final chamado microverdes, nos microverdes. Tá? Só para começar aqui, essa live ela faz parte de um aquecimento para o workshop Microverdes 2.0, que acontece no dia 20, 22 e 24 de março. Tá? Então eu quero trazer algumas lives para a gente ir aquecendo, introduzir o assunto, vocês já começarem a trazer algumas dúvidas, tá? Para eu começar, para eu levar, né, essas dúvidas, inclusive, para o conteúdo do workshop. Então, acho que essa live eu também venho para marcar um pouco esse momento que o perfil ele passou aí dos 5.500 seguidores. Tá? Esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo aqui nesse perfil há pouco mais de um ano. Né? A BSB Microgreen ela foi fundada em 2020 e de um ano para cá, né, de dezembro de 2021, no caso, para cá, eu venho criando conteúdo, né? E a gente sem saber muito se isso está sendo bem aceito, como é que está sendo a aceitação das pessoas. No entanto, realmente o interesse pelos microverdes vem aumentando muito e aumentou muito, eu diria aí, nesse começo de ano, tá? Nesse início de ano. É impressionante como aumentou o interesse aí pela agricultura vertical, pelos microverdes. Então acho que acho que é um momento importante da gente estar trocando essa ideia aqui. Então assim, falando um pouco sobre a minha história, né, eu sou engenheiro florestal de formação, me formei pela Universidade de Brasília em 2003 em engenharia florestal, né, e nessa época eu diria que eu fiz aí a minha primeira transição de carreira. Né, eu estava trabalhando, né, eu trabalhei em um laboratório de tecnologia da madeira durante 3 anos, os últimos 3 anos da minha graduação, tinha um mestrado encaminhado nos Estados Unidos, inclusive, para trabalhar com tecnologia da madeira, que é a tecnologia para a indústria de papel e celulose, então já era vinculado, inclusive, a essa indústria por meio da pesquisa, tá? E nesse momento eu fiz a minha primeira transição de carreira. Eu comecei a me interessar pela agricultura sustentável, pelos sistemas agroflorestais, pela agroecologia, né? Então tudo isso fez com que eu mudasse radicalmente, logo que eu estava me formando, tudo aquilo que eu vinha trabalhando, né, no final lá da minha graduação. Né? E eu acho que tanto essa live, como esse trabalho dos microverdes, né, como todo esse movimento dos microverdes que vem crescendo, né, ele abre muitas oportunidades para quem está querendo aí um novo trabalho, um hobby que possa virar uma renda extra, né, no curto e no médio prazo. Então, realmente, ao longo de 20 anos ensinando as pessoas a cultivar alimentos, os microverdes me surpreenderam muito nos últimos anos pela facilidade que eles têm de serem cultivados, pela facilidade com que a gente tem de criar um aprendizado no cultivo dessas plantas ao longo do tempo. Então isso acelera muito o processo de aprendizado. Para mim, que lá em 2003 resolvi, né, começar a trabalhar com agroecologia e mais especificamente com sistemas agroflorestais complexos, realmente demora muito tempo para você ter um aprendizado suficiente para implantar esses tipos de sistemas e muito mais tempo para tirar algum retorno. Sem contar em todo o investimento que você precisa de terra, de insumos, né? Você realmente, a agricultura urbana, ela vem para abrir essa possibilidade, eu diria, de um cultivo urbano, caseiro, né, com um ciclo de aprendizado mais rápidos. Então, assim, seguindo aqui na minha história,
Então, logo que eu me formei em engenharia florestal, em 2003, eu ingressei para fazer um mestrado no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. É um centro multidisciplinar, então como engenheiro na época, para estudar toda a parte de gestão ambiental, toda a parte dos sistemas agroflorestais, né? A gente estuda muita parte da sociologia, muita economia ambiental, né? Trazendo toda essa questão, né, dessa tríade do desenvolvimento sustentável, que é o econômico, o social e o ambiental. Tá? Então, fiquei 2 anos nesse mestrado, né, explorando essa questão do desenvolvimento sustentável, escrevendo a minha dissertação de mestrado, que fez, né, uma avaliação dos impactos da agricultura convencional e propõe, né, a agroecologia como modelo alternativo, a transição agroecológica como modelo alternativo, né, de migração dos sistemas convencionais de produção para sistemas mais sustentáveis, né, para sistemas, no caso, agroecológicos e mais especificamente no meu trabalho, para os sistemas agroflorestais. Então, assim como a agricultura urbana, assim como o cultivo dos microverdes, é muito interessante porque o desenvolvimento sustentável ele também tem uma premissa, né, da interdisciplinaridade, ou seja, do conhecimento de diferentes compartimentos, né, do meio ambiente, da interação desses compartimentos ambientais com as questões sociais e econômicas para a gente poder, né, tomar as resoluções, né, para a gente poder caminhar para um futuro sustentável. Então já esclarecendo, né, já trazendo aqui um pouco assim essa questão da sustentabilidade, a gente tem esses 3 pilares, né, considerados 3 pilares da sustentabilidade, que é o social, o econômico e o ambiental. Todo esse conceito ele vem inicialmente lá do final dos anos 80, com as primeiras convenções da ONU, né, para o meio ambiente. Essas convenções eventualmente migraram aí para as COPs, né, para os encontros relacionados à gestão do clima, né, à mudança climática. Então, tudo isso vem avançando, tanto na política como no ambiente corporativo. E aí a provocação do tema da live é justamente essa, né? E o que isso tem a ver com os microverdes? E eu acho que mais do que isso, olhando para o desenvolvimento sustentável durante todo esse tempo, né, eu me pergunto o que isso tem a ver, né, com a nossa vida. Então, muitas vezes, essa questão da sustentabilidade corporativa, que agora chega, né, com todo esse modelo chamado ESG, né, a certificação ESG para as empresas, né, ela vai em cima dos mesmos pilares, né, que estão nos pilares do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, de environmental, né, de meio ambiente, S de social e de economic, né, de economia. Tá? Então, tudo isso agora sendo incorporado pelas empresas, né, inclusive abrindo novas possibilidades de carreira, novas especializações dentro né, das empresas, para que primeiro as empresas cumpram, né, o chamado compliance, que são as obrigações legais para com o meio ambiente, né, para com o bem comum. Então, lá quando o conceito de desenvolvimento sustentável foi criado, ele já trouxe um documento chamado O Nosso Futuro Comum, né, entendendo que sustentabilidade seria a capacidade, né, a nossa capacidade enquanto civilização de usar os recursos atuais sem prejudicar as gerações futuras, né, sem prejudicar a oferta desses recursos, né, para as gerações futuras. Para vocês terem uma ideia, algumas tribos indígenas, né, norte-americanas, um pouco mais sofisticadas aí na sua filosofia, na sua visão de mundo, trazem que a gente deveria prever, né, que as nossas ações enquanto humanos, elas deveriam considerar até 7 gerações à nossa frente. Então, realmente, essa questão da sustentabilidade é um desafio, porque a gente está falando de um bem comum, a gente está falando de recursos para as futuras gerações e muitas vezes a gente não consegue se conectar a isso no nosso dia a dia. Muitas vezes isso fica, né, muito no campo da política, mais uma vez, agora no campo das corporações, das empresas, né, e eu acredito, né, e aí eu vou falar um pouco sobre a minha segunda transição de carreira, que foi quando eu estava concluindo o meu mestrado, concluindo a minha pesquisa de mestrado. Eu continuei trabalhando como pesquisador, né, também e são 20 anos ensinando realmente agricultura, porque em 2003, né, esse ano completam 20 anos exatos que eu fiz o meu primeiro curso, que eu realizei o meu primeiro curso de sistemas agroflorestais,
e que eu implantei um primeiro viveiro florestal em um assentamento rural, que foi o primeiro modelo de ambiente controlado, né? Dentro da agricultura, a gente já tem os ambientes controlados de muito tempo, que são as estufas, que são, né, as greenhouses lá fora. Há muito já se produz em ambiente controlado, principalmente nos países frios, nos países temperados, né? Aqui no Brasil, a gente também já há algum tempo produz, por exemplo, as mudas florestais dentro dos viveiros florestais e muitas hortaliças também em ambiente de estufa, para poder controlar, né, as variações de clima, para poder controlar, né, como as intempéries afetam, né, essas culturas, como que essas intempéries estão afetando essas culturas. Então, assim, a gente precisou criar esses ambientes. Então, lá em 2003, eu trabalhei com esse viveiro florestal, foi o primeiro viveiro florestal que eu instalei, e aí de 2003 até 2018, né, eu atuei à frente de uma organização do terceiro setor, uma ONG, onde a gente atuava com a permacultura. A permacultura também é uma ciência multidisciplinar, onde a gente olhava os compartimentos de solo, de água, de clima, as construções, os sistemas de compostagem, os viveiros florestais, os sistemas agroflorestais, as hortas orgânicas, entendendo, né, e buscando uma forma de ocupar o espaço, né, de uma forma sustentável. E aí, durante esses 15 anos trabalhando no terceiro setor, realmente eu tive contato com muitas formas de se ver a sustentabilidade, com empresas, com o poder público principalmente, né? Eu estou aqui em Brasília, então a nossa relação com o poder público ela é inevitável. A gente não tem como, as pessoas que moram em São Paulo, um contato tão grande com o mundo corporativo, mas o poder público sempre trouxe, né? Sempre tentou trazer, né, minimamente, vamos dizer assim, frentes de sustentabilidade, apoio de projetos. Então a gente conseguiu aí implementar alguns projetos, principalmente com educação ambiental, principalmente com reflorestamento, com sistemas agroflorestais, com o trabalho em escolas, né? A gente sempre acreditou muito no trabalho com as crianças, na implantação de viveiros, hortas, minhocários dentro das escolas. Então, ao longo desses 15 anos no terceiro setor, esse foi o tipo de projeto aí que a gente desenvolveu. E aí, em 2018, né, eu fiz aí a minha terceira transição de carreira, que foi justamente sair do terceiro setor. Eu não via mais a sustentabilidade, principalmente econômica, daquele trabalho, né, muito amarrado a projetos, muito amarrado a financiamentos que tinham início, meio e fim. Então, assim, eu me vi, né, numa condição de precisar começar a empreender, né, a buscar modelos comerciais, modelos empreendedores para trabalhar com a sustentabilidade. E aí veio, né, esse grande desafio, né, como manter o trabalho da sustentabilidade, né, como manter uma atividade ligada à questão da sustentabilidade, né, e ao mesmo tempo, né, que traga um retorno econômico. Então, dentro do ecossistema das startups, eu conheci ali as fazendas urbanas, eu comecei a entrar em contato com sistemas mais tecnológicos de produção de alimentos, com as fazendas verticais, né, e isso em 2018, 2019. E realmente, de 4 anos para cá, principalmente de 3 anos, a pandemia acelerou muito esse processo, assim como acelerou muito a questão do mundo digital, né, também acelerou a questão das fazendas urbanas por uma questão de segurança alimentar e falando de microverdes, né, por uma questão de segurança nutricional. Então, os microverdes, aí já falando de microverdes, né, sobre o que são microverdes, para quem ainda não conhece, para quem está entrando em contato pela primeira vez com os microverdes, né, os microverdes, né, estão enquadrados aí numa categoria de superalimentos, justamente por terem uma concentração nutricional muito grande. Muitas pessoas perguntam, essa concentração nutricional dos microverdes, elas vêm da semente, são exclusivas dos cotilédonos, elas já são originárias? Sim, então o consumo de brotos, né, já era bem mais comum o consumo de brotos, sabendo desse valor de comer um alimento mais fresco, de comer um alimento vivo, um alimento recém-germinado, que traz uma carga nutricional bem maior, né, do que o vegetal adulto. Tá? E aí os microverdes, eles são o segundo passo dos brotos, que é quando a gente leva esses brotos para uma área de crescimento, e com isso esses brotos realizam a fotossíntese e também sintetizam uma série de nutrientes, minerais e vitaminas, tá, fundamentais para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Então, falando, né, de ONU, falando dos departamentos da ONU, da FAO, né, que é a frente da ONU que estuda agricultura e alimentação, hoje a gente já tem muitos, né, bolsões de desnutrição. Então, uma vez que se coloca, né, que o problema da fome, né, do fornecimento de alimento já tenha sido em parte superado, né, pelo fornecimento de
principalmente das commodities, né, da agricultura de larga escala, tá, com as principais commodities, como soja, como milho. Então, ou seja, você já tem uma base, né, você já tem uma base de alimentação. No entanto, o que se verifica é que em muitos lugares, principalmente nas zonas periurbanas, as pessoas não têm acesso a uma nutrição adequada, não têm acesso a uma diversidade. Tá? Então, mais um aspecto que se relaciona à sustentabilidade. Tá? A base da sustentabilidade é a diversidade. Quando a gente fala em meio ambiente, acho que um conceito interessante de trazer aqui para vocês. Só beber uma aguinha aqui. Acho que um conceito interessante aqui falando de sustentabilidade que nem todo mundo conhece primeiro, a gente entender que o planeta é um sistema fechado. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do lixo, né, de jogar fora, né, isso não existe, não é plausível, porque a gente está dentro de um sistema fechado, que é o sistema planetário, e também outro aspecto muito interessante é a questão da origem e do destino. Né? Então, origem de quê? Origem dos recursos, origem da energia, origem da água, origem da alimentação, e o destino, que é a ponta lá, que são os resíduos, que são o lixo que a gente produz, os resíduos orgânicos, os resíduos não orgânicos. E sustentabilidade é justamente o quê? É fechar ciclos. Então, quando a gente consegue fechar ciclos, a gente consegue trazer aspectos de sustentabilidade para o nosso dia a dia, para o nosso empreendimento, tá? Para a nossa produção de alimentos, no caso dos microverdes. Então, um primeiro exemplo de fechamento de ciclo, você pode justamente criar um sistema de compostagem com o resíduo de substrato dos seus microverdes. Você pode criar uma circulação de água para economizar os nutrientes do seu sistema de produção de microverdes. E sobretudo, um aspecto muito interessante do cultivo de microverdes em ambientes urbanos, em fazendas urbanas, é a possibilidade de entregar esses microverdes num raio próximo à produção, ou seja, reduzindo drasticamente a logística, entregando alimentos frescos, sem desperdício. A gente sabe que na agricultura é muito difícil você fazer o transporte de alimentos, né, de vegetais frescos, de um ponto a outro, sem ter desperdício, sem contar, né, toda a questão da emissão de gases de efeito estufa causada por toda essa logística de transporte. Então os microverdes eles vão fechando pequenos ciclos, eles vão trazendo aspectos de sustentabilidade para o nosso dia a dia, para os nossos empreendimentos, como uma forma de fazer uma agricultura mais sustentável, e com isso a gente traz a sustentabilidade, né, para mais próximo de nós, para mais próxima da nossa realidade. Tá legal? Então, seguindo um pouco aqui com essa questão das agriculturas, né, acho que vale a pena, dentro desse aspecto de sustentabilidade, como eu falei, a sustentabilidade ela tem essa função, digamos assim, esse objetivo de tentar fazer uma produção atual, sem comprometer os recursos, sem comprometer os compartimentos da terra, água, solo, clima, minerais, né, sem comprometer isso para as gerações futuras, e garantir, claro, o fornecimento atual, né, o fornecimento presente. Então, dentro desse contexto de sustentabilidade, você tem a agricultura sustentável. Então, muito se conhece muito mais da questão da agricultura orgânica. Né? Por quê? Justamente porque ela está mais próxima de nós. Porque a gente vai a um supermercado, porque a gente vai a uma prateleira de mercado e a gente vê lá um rótulo orgânico, e os orgânicos vêm chegando com mais força e estão mais disponíveis, e o preço também está um pouco mais acessível, mas isso é um movimento muito do consumidor para o mercado e não o contrário. Ou seja, as pessoas já estão, né, hoje com acesso à informação, não é mais possível você não saber a origem do seu alimento, e você não saber, por exemplo, as práticas de agricultura que as empresas que estão fornecendo alimento, de aquilo que a gente está consumindo, né? O que aquilo, como que aquilo foi produzido, que tipo de agroquímicos foram usados, aonde que esse solo está, né? Aonde que esse local de produção ele está, e mais qual o impacto dessa agricultura para o ambiente e para as futuras gerações. Então a agricultura urbana, e é muito interessante como os conceitos eles circulam, porque eu lembro que na época da ONG, quando eu trabalhava com a permacultura, um conceito que veio com muita força, eu diria em meados de
2010, foi o conceito de cidades em transição. É um conceito que ainda existe, que ainda é usado dentro das conversas de sustentabilidade, que seria justamente um movimento aí da engenharia, da arquitetura, da agricultura urbana, para tornar as cidades mais sustentáveis, né? Para trazer a sustentabilidade para dentro das cidades, para transformar as cidades não apenas em centros consumidores de recursos, mas também em centros produtores de recursos, né? Se a gente para pensar, fora o trabalho intelectual, fora o trabalho burocrático, quando a gente pensa aqui em Brasília, fora o trabalho intelectual, vamos dizer assim, as cidades são centros meramente consumidores, né? Não há produção de recursos, não há produção de alimentos. Então, o movimento das cidades em transição, o movimento da agricultura urbana, ela vem muito nesse sentido de tentar trazer para a cidade um pouco de agricultura, um pouco de produção de alimentos, por que não, uma vez que o centro consumidor, né, o maior centro consumidor, ele está justamente dentro das cidades. Então esse é o primeiro conceito, né, que guarda-chuva, digamos assim, para o conceito de agricultura vertical urbana, que seria uma agricultura urbana sustentável. Então dentro dessa agricultura urbana surge isso aí bem mais recente, tá? Isso aí já nos anos 2000, já no início dos anos 2000, uma agricultura urbana que vem, por um lado, para trazer esses aspectos de sustentabilidade da cidade. Então hoje você já tem fazendas em telhados de shopping de larga escala, né? Larga escala, claro, comparado com outros ambientes urbanos, como a Big Green de Belo Horizonte. Tá? É um exemplo, uma empresa muito conhecida que já atende uma demanda muito grande de hortaliças. Com isso você reduz a logística e diminui o impacto lá nas áreas naturais, para que, quem sabe, essas áreas naturais elas possam ser destinadas a uma agricultura mais perene, a uma agricultura mais sustentável, né? E essas produções de ciclos mais curtos, então quando a gente fala de culturas de ciclo curto, como a soja, por exemplo, como o milho, como as hortaliças, todas essas culturas têm um impacto muito grande porque elas não são perenes, elas não permanecem no solo. Então o solo ele se exaure a cada cultivo e a necessidade de adubação ela aumenta a cada cultivo. E não se engane, a agricultura orgânica ela sofre do mesmo problema. Sofre da produção sofre da oferta de insumos orgânicos. Ela também tem um grau de impacto, porque também não tem como você produzir hortaliças, né, em larga escala e para comercializar, se você não praticar pequenas monoculturas. Claro, vão sendo feitos ajustes, né, como por exemplo na agricultura orgânica você tem corredores ecológicos, você tem barreiras de árvores, você tem barreiras de frutíferas entre os canteiros. Tudo isso vai deixando mais vida no solo. Obviamente, né, na agricultura orgânica a gente não tem a queimada, a gente não tem o uso do agrotóxico, tá? Mas a gente continua precisando de insumos, a gente continua precisando de máquinas, né? Então uma visão importante de se quebrar, né, que não existe atividade humana que não exerça nenhum impacto no ambiente, né? Nós somos mais uma espécie biológica nesse planeta e, sem dúvida, a espécie que causa mais impacto, que mais deteriora os recursos, né? Então a gente vem buscando ao longo desse tempo soluções de estar presente para, né, estar nesse ambiente, né, nesse planeta, nesse sistema planetário com menos impacto. Então, agricultura urbana, agricultura vertical, né? A agricultura vertical ela vem muito também para ocupar os espaços ociosos na cidade, né, com a digitalização do trabalho, com a descentralização do trabalho, né? Isso vem muito no movimento, por exemplo, das grandes indústrias nos Estados Unidos, em Chicago, em Detroit. Detroit é um lugar, um marco para a agricultura urbana, porque era uma zona industrial e muito dessa indústria saiu de Detroit, né? Foi para outros países, né? E esses lugares ficaram ociosos. Isso aqui em Brasília, por exemplo, acontece com edifícios corporativos. Existe todo um setor aqui chamado Setor Comercial Sul, que era um setor diversos, né, milhares de escritórios, tá? E agora está subutilizado, é um ambiente que está decadente, prédios antigos. Então, por que não ocupar esses espaços, né, com uma agricultura verde? Por que não ocupar esses espaços, né, com a produção de alimentos? Né? Isso já está provado que não só vai trazer um benefício para quem mora ali perto, né, para aquela comunidade que está ali, como também para o ambiente de um modo geral, como por exemplo com a redução do clima, da temperatura nas cidades. Então você acredite ou não na questão das mudanças climáticas, fato é, dentro de um ambiente urbano, dentro de um contexto urbano, existe a chamada bolha de calor urbano.
né, que é causada pela poluição dos automóveis, que criam uma camada de fumaça que não permitem que o ar quente saia adequadamente para fora. Claro que isso depende da aglomeração da cidade, depende da quantidade de área verde que a cidade tem. Então, assim, esses impactos, então por isso que lá no início eu falei, né, eu diria que olhando para a sustentabilidade durante todo esse tempo, eu sempre continuo tendo essa impressão de que toda essa teoria ela é muito desconecta do dia a dia das pessoas, que ela não faz muitas vezes sentido para o que as pessoas vivem no seu dia a dia. Muitas pessoas querem contribuir com a sustentabilidade, querem trabalhar para um desenvolvimento sustentável, mas simplesmente não sabem como, porque toda a linguagem dos organismos internacionais, da política, do mundo corporativo, muitas vezes não é acessível a todos. Tá? Então fica aqui minha crítica construtiva, né, de como que a gente gera mais conexão, né, com as pessoas e toda essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, dentro do contexto da agricultura urbana, dentro do contexto da agricultura vertical, surgem aí os superalimentos. E os microverdes não estão sozinhos nesse cenário, né? Você tem os microverdes, você tem como carro-chefe, né? Na agricultura a gente usa muito o termo carro-chefe, né? O que está vendendo mais, o que está sendo mais consumido. Então, como carro-chefe, a gente tem os microverdes, as baby leaves, que são as hortaliças que a gente conhece consumidas, né, num ciclo mais curto, e a gente tem também, por exemplo, os cogumelos. Então, tudo isso sendo produzido em um ambiente fechado, com maior controle ambiental, com maior controle sobre as intempéries que as plantas surgem, justamente, né, para você ter colheitas mais frequentes, regularidade de colheita, padronização de colheita e um menor impacto ambiental. Tanto diminuindo o impacto ambiental nas áreas naturais, como trazendo áreas produtivas, áreas de produção de alimento para dentro das cidades, tá legal? Então os microverdes, né, como eu falei, vêm dentro dessa categoria de superalimentos. Primeiro, pelo seu modelo de produção que pode ser mais sustentável. Na agricultura vertical, você tem uma otimização de espaços, então você pode ter uma produção em pequenos metros quadrados, você pode começar a produzir os seus microverdes para o seu consumo e para vender os excedentes, né? Assim como os cogumelos, assim como as baby leaves. Esses alimentos são carregados de nutrientes, esses alimentos eles não possuem contaminantes, não possuem defensivos químicos. O ciclo de cultivo, a quantidade de colheitas ao longo do ano, ela chega a ser 4 vezes maior do que uma colheita num ambiente convencional. Então você otimiza espaço, você otimiza tempo, você otimiza recursos. Isso é sustentabilidade. E quanto mais a gente consegue fechar esses ciclos, né, por exemplo, com a questão da logística, quanto mais perto as pessoas, essas fazendas urbanas conseguem entregar os seus alimentos, tá, mais fácil é também delas incorporarem esses aspectos de sustentabilidade no seu dia a dia, na sua atividade empreendedora como produtora de alimentos. Então a gente tem, né, hoje uma escolha muito maior, as pessoas elas buscam conhecer muito mais os produtos que elas consomem, né, não só chefes especializados em culinária vegana, em culinária vegetariana, eu diria que todo chefe que se preocupa com o que ele está entregando, ele olha muito para aquilo que ele está comprando, né, ele olha muito para aquilo que ele está colocando nos seus pratos, nos seus preparos. Tá? Então esse aspecto de sustentabilidade. E eu acho que a questão do aspecto principal, que é o fato de serem livres de defensivos químicos. Né? Vocês veem, né, como eu tenho dito, como que a gente se conecta com essa questão da sustentabilidade. Eu acho que o primeiro é quando aquilo começa a afetar e quando a gente entende que aquilo afeta diretamente a nossa saúde. Então, a gente, de certa forma, faz vista grossa quando a gente vai a um self-service e enche o nosso prato de salada sabendo que aquela salada não é orgânica. A gente sabe que a gente está consumindo algum grau de contaminante ali. Qual o grau? O que isso implica? O que isso vai causar a longo prazo? Né? A gente ainda não sabe. Durante muito tempo isso foi inclusive negado. Né? A indústria ainda tenta, de certa forma, negar isso, por exemplo, não querendo chamar de agrotóxico, chamando de defensivo. Então, as pessoas hoje, elas estão criando essa consciência, né, de buscar o alimento da chamada agricultura farm to table, da fazenda à mesa. Então você tem, por exemplo, o movimento do CSA, da comunidade que sustenta a agricultura, que são grupos que se juntam a agricultores
para justamente suportar aquele agricultor. Então pagam às vezes adiantado um produtor orgânico para que ele entregue cestas mensais, as pessoas se envolvem com a produção, vão lá conhecer a produção, vão colher a produção, né, e buscam lá entender melhor da onde o alimento delas está vindo. Então, isso conecta com as pessoas, né? Esse tipo de questão conecta, porque isso tem a ver com a nossa saúde, isso tem a ver com a nossa alimentação, isso tem a ver com a alimentação das nossas crianças.